O YouTube mandou um alerta para os criadores de conteúdo e a partir de fevereiro a monetização dos shorts vai começar a valer. Din-din chegando, hein? Mas nem tudo é festa, não. Calma. Existem algumas condições que você deve saber se quiser ganhar dinheiro com a monetização dos shorts. Ontem, o YouTube mandou uma mensagem para mim no meu canal dizendo o seguinte, abre aspas, a participação das receitas dos anúncios dos shorts começa em fevereiro. O novo termo de programa de parcerias para esta e outras atualizações estarão disponíveis em janeiro. Antes de mais nada, devemos ficar atentos aos termos de participação, tá? Isso é importante. Primeiro, que os termos de programas de parceria só vão estar liberados para aceitar no próximo janeiro, de acordo com a própria plataforma. Abre aspas. A participação na receita de anúncios do YouTube Shorts começará 1º de fevereiro de 2023 para quem assinou os contratos com antecedência. Então, observa aí que você precisa assinar um contrato para poder participar desse programa de parceria do Shorts. Mas quem poderá assinar esse contrato? Quem? Existem algumas regras e essas são duas as principais que eu vou falar para você. Ter 1.000 inscritos e 4.000 horas de exibição públicas válidas nos últimos 12 meses, ou a segunda, ter 1.000 inscritos e 10 milhões de visualizações de shorts públicas válidas nos últimos 90 dias. Cara, é difícil, hein, cara? É difícil. Se você faz shorts desde outubro, as visualizações dos shorts já estão valendo para o programa de parceria. E aí entra uma questão importante, uma dica importante para você. Se você está começando agora o seu canal de shorts e quer conseguir as monetizações através dessa nova ferramenta, já começa a postar seus vídeos para que eles venham somando as visualizações. Para que quando você chegar em fevereiro, você já tenha aí alcançado a meta, tá? Outra coisa que é também importante é que o YouTube mudará os requisitos de classificações para financiamento de fãs, como o Valeu Demais, o Superchat, o Super Stickers e o Clube de Canais. Então, se você estiver fazendo parte do programa de parcerias, pode ter essas formas de monetização liberadas e poderá aplicá-las em vídeos longos, transmissões ao vivo e em vídeos shorts, né? Que é legal, né? Mas não se aveste, meu amigo, calma. Quando você tiver qualificado para a monetização, o YouTube ainda vai analisar seu canal para ver se ele se enquadra nas regras da plataforma. E depois de uma análise profunda, e se tudo estiver correto, aí sim você vai poder ser monetizado. É comum, meu amigo, a gente vê muitos vídeos shorts, entendeu? Trechos de animes, partes de filmes, programa de TV, conteúdos de outros criadores que as pessoas colocam ali no shorts. Se você estiver colocando esse tipo de conteúdo no seu canal, não vai ter monetização liberada para você, hein? Fique esperto. É necessário que o seu conteúdo seja original, tá? Ah, vou botar um meme aqui. Não faz isso, tá? Agora eu vou falar o que eu acho, a verdade sobre tudo isso. Sai não! Você precisa ouvir a verdade, o que eu acho. Com essa competição do YouTube contra outra plataforma de dancinha, a monetização é uma ótima maneira de trazer novos criadores e puxar criadores da outra plataforma. Eu acredito que no começo vai ter muita gente se aventurando nos conteúdos curtos do YouTube e que pode até tirar aí um pouco das visualizações gerais dos vídeos longos. Mas eu vejo que a meta de 10 milhões de views em 90 dias é muito alta para quem não é conhecido. Não importa que tipo de conteúdo você faça. Acho que será mais fácil monetizar da forma antiga com os vídeos longos do que com essa.
E eu explico a razão disso em 2 fatores. Primeiro, os vídeos longos costumam ser pesquisáveis. Isso quer dizer que você recebe as visualizações nele, ó, mesmo com muito tempo. Mesmo depois aí de você estar com longos anos postado com seus vídeos, ele ainda acaba recebendo visualizações, o que ajuda no segundo ponto. Como os vídeos longos são pesquisáveis, você acaba ganhando horas de visualizações nesse vídeo, mesmo depois de alguns meses. Isso não quer dizer que você não possa trabalhar só com shorts, né? Mas deve ter em conta que os seus shorts vão ter que ter um conteúdo viral. Isso é fácil já para quem é famoso na plataforma, quem já é acostumado a criar shorts, entendeu? E é famoso na outra plataforma. Mas para quem precisa gerar um novo público que não é conhecido, pode ser complicado. A decisão mais difícil que você vai ter agora, se você já tem 1.000 inscritos e não faz parte do programa de parceria, é sobre que tipo de conteúdo criar, vídeos curtos ou vídeos longos. Na minha opinião, você deve fazer os dois, faça os dois, vídeos curtos e vídeos longos. E eu vou além, não faça só esses dois não, tá? Poste nas histórias, na comunidade, faça enquete com as imagens, use as maneiras de divulgação de seu canal, use as lives, usa tudo que tiver no YouTube, use. No meu canal eu posto shorts uma vez por semana, eu posto uma live uma vez por mês, uma história quando eu faço algum vídeo polêmico e tenho que falar desse assunto, entendeu? E eu quero explicar melhor. E na comunidade eu posto quase todos os dias. Uma coisa que eu recomendo para você que faz shorts é dominar algum aplicativo de edição de vídeo, tá? Principalmente no celular, que é mais rápido, né? E um dos que eu mais recomendo é o InShot. Tem até um vídeo sobre ele que ensina a criar shorts através desse aplicativo. Se você quiser saber como, é só clicar aqui no card, ó, aqui, ó, tá? Vai ter um vídeo do InShot ensinando a criar shorts através dele, tá? Só clicar aqui. Bem aqui, ó. Tchau.